Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Um problema agora do capítulo chamado transmissão de calor, tá? O calor a gente sabe que ele é transmitido de três formas, tá? Por condução, radiação e convecção. Então esses daqui tratam de condução por enquanto. Então vamos ver aqui, ó. Uma placa de ferro é atravessada por uma quantidade de calor de 200 calorias em 25 segundos. Determine o fluxo de calor através dessa placa. Então, olha só. O fluxo de calor, ele pode ser definido de duas formas, tá? Na verdade, ele tem duas formas para se calcular fluxo de calor. O fluxo de calor, ele pode ser simplesmente a quantidade de calor que atravessa esse material dividido pela variação do tempo que ocorre esse fluxo de calor. Então, é o caso aqui, né? Então, a quantidade de calor que atravessa a placa de ferro são 200 calorias. Tá? E quanto tempo essas 200 calorias demorou para atravessar? 25 segundos. Ok? De forma que a unidade de fluxo vai ser aqui, caloria por segundo. Eu posso ir simplificando, tá bom? Eu vou ajeitar isso aqui um pouco melhor. O fluxo vai ser o quê? 200 é 2 vezes 100. Tá? Tudo dividido por 25. Só que 100 dividido por 25 dá 4. Né? 4 vezes 25 dá 100. Então, 100 dividido por 25, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 o quê? 8 calorias por segundo. Tá? Então, esse é o fluxo de calor que atravessa essa placa de ferro. Muito interessante como é que a gente percebe esse fluxo de calor. Se você pega, por exemplo, um bastão de ferro, né? Vai cozinhar lá e você põe um lado do bastão de ferro ali no fogo. Tá? E fica segurando do outro lado. Daqui a pouco ele... Ai! Queimou. Por quê? Porque o fogo ele vem conduzindo aqui pelo material até chegar na sua mão e você sente o calor, tá bom? Como é que é o fluxo de calor? O calor ele vai da parte mais quente ou da região mais quente para a região mais fria, tá? Tem gente que fala assim, não vai lá fora que o frio vai te pegar, mas o frio não pega ninguém. Quem pega alguma coisa é o calor, tá? O, o frio, ele não existe. O que existe é a ausência de calor. Então, o calor é sempre aquilo que é transferido de um lugar para outro. Então, o calor ele se transfere do lugar mais aquecido para o lugar menos aquecido, certo? E por condução significa que há um material que conduz, porque o calor, o que, que o calor provoca na substância? Ela treme assim, ó. Ela fica tremendo assim, ó. Quanto mais calor, mais é agitação. Quanto menos calor, menos é agitação, tá? Ou a escala Kelvin, ela reflete justamente o grau de energia interna. Então, Kelvin igual a zero, porque o Kelvin ele não tem temperatura negativa, ele só tem temperaturas absolutas. Então, o zero Kelvin quer dizer que há ausência total de vibração. Aí 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 100 Kelvin, 400 Kelvin, 500 Kelvin, entendeu? É assim, o calor, a temperatura, ela reflete a quantidade de energia interna que tem. Então, essas calorias é que é o calor, e ela vai sempre do mais quente para o mais frio, ok? Bom, acompanhe, vai ter mais vídeos aqui a respeito disso aqui. E esse daqui diz o seguinte, ó. Explique em termos de propagação de calor por que usamos agasalhos de lã, flanelas ou outros materiais para nos protegermos do frio. Tá? O que acontece é o seguinte, o nosso corpo ela é uma fonte geradora de calor. Por isso que quando a gente põe o termômetro para medir a temperatura, né? Ou na boca, ou debaixo do braço, ou nas partes internas do nosso corpo, né? O termômetro ele vai registrar uma temperatura entre 36 e 35, vamos pegar o mais baixo, assim, vamos dizer, 35 até 42, né? Que é hipotermia até hipotermia ou hipertermia, não, o cara tá com febre, né? Ou ele tá com a temperatura abaixo da normal, ou ele tá acima da temperatura normal, certo? Então, o nosso corpo ele tá o tempo todo produzindo calor, através das reações químicas e etc.
os animais, né, do modo geral na natureza, eles têm uma temperatura, a não ser aqueles animais que a gente chama de animais de sangue frio. Eles adquirem a temperatura do ambiente, tá? Parece que a cobra é assim, o lagarto é assim. Então, o nosso corpo ele é uma máquina que fica gerando calor. E esse calor, acontece que a gente perde calor para o ambiente. A gente está em contato, a gente cai numa piscina, numa aguinha gelada, daí a água rouba calor da gente e tal, mas a gente não fica hipotérmico, né? Na verdade, se você cair num rio congelado, aí você vai ficar, a temperatura do seu corpo vai baixar, porque você não consegue teu corpo não consegue gerar tanto calor quanto ele está perdendo. Então ele acaba perdendo mais calor do que ele está gerando. E daí por isso que a gente tem hipotermia quando isso acontece. Tá? Então, o contato com as superfícies faz a gente perder calor para o ambiente, ou ganhar, né? Porque se a gente se encostar, por exemplo, num fogão, o fogão vai passar calor para a gente vai se queimar. Né? A gente vai ficar quente, estou aquecido. Você pode ficar até com febre, né? Você fica numa sauna o dia inteiro, recebendo calor, você sai da sauna assim meio zonzo, tal, você fica meio com febre, tipo uma febre, entendeu? Você pode ficar doente. Então, e uma coisa bem interessante, quando você está com febre, e algumas pessoas, ao invés de tomar um antitérmico, eles fazem o quê? Tomam um banho de água morna, assim, mais friazinha. Por quê? Porque daí a própria água rouba calor do corpo e abaixa um pouco a temperatura do corpo, tá? É uma boa saída para quem tem uma febre muito forte, assim, rápido, e precisa baixar a temperatura rápido antes que a pessoa tenha convulsão, é tomar um banho de água fria ou morna, né? Não tão fria assim, porque dá aquele choque, mas uma aguinha morna é bom, tá? Então diz assim, explica em termos de propagação por que usamos agasalhos de lã, flanela e outros materiais para protegermos do frio. O que esses agasalhos têm dentro? O que a lã tem? O que a flanela tem? Você fala, tem fio, tem tecido. Sim, tem isso, mas tem muito mais ar no meio deles, tá? Por exemplo, um edredom assim, bem cheio de espuma. O que mais tem dentro daquele edredom ali não é o algodão, não são as fibras de tecido, mas é o ar. E o ar é um material, tá? É um material. Ar é material, aí você fala, não, ar não é material. É material. Se você pegar um carro em alta velocidade e colocar sua cabeça para fora, você vai sentir o ar empurrando você. Pula de paraquedas para você ver, tua cara fica toda amassada, porque o ar está empurrando você. Então, a gente interage com esse material. Então, quando a gente coloca um casaco, você coloca entre o corpo, que é uma fonte geradora de calor, e o ambiente que está mais frio, que está com a temperatura mais baixa, você põe um isolante ou um material que propaga pouco calor, tá? Existe um coeficiente, uma característica de cada material que se chama coeficiente, tá? De condutibilidade térmica, tá? Esse coeficiente de condutibilidade térmica, ele traz uma característica, é uma característica de todos os materiais e diz o quanto de calor esse material perde por segundo a cada centímetro, porque envolve a dimensão desse material e a diferença de temperatura entre os locais que eles estão. Tá? Então é uma característica de cada material. E o ar, por exemplo, a borracha também e outros materiais, ele tem esse coeficiente que a gente geralmente chama de K, né, que é uma constante, 0,0000, se não me engano, 55 calorias por segundo, vezes uma informação de dimensão, porque dependendo da área de contato que tiver, e a diferença de temperatura, tá? Então, essa constante, ela traz uma informação. E o ar, ele é altamente isolante térmico. O ar parado, tá? Porque o ar em movimento, ele rouba calor. Se você, por exemplo, está em cima de uma moto, andando na moto, você sente muito mais frio do que quem está parado. Tá? O vento, ele rouba calor, mas o ar parado, ele não rouba calor. Ele é isolante. Então, por isso que você usa um agasalho de lã, porque dentro do agasalho de lã não tem vento, o ar está parado, então ele é isolante. Os pássaros fazem isso. Você percebe no inverno que os pássaros eles dão
eles balançam assim as penas assim, ficam todo mais fofinho aqui assim. Para quê? Para colocar mais ar dentro das penas e isolar da parte mais fria o corpo. Tá certo? Então, essa é uma explicação simples. Vamos vamos continuar essa playlist, tá? Esse vídeo ele tá numa playlist, que esse é o primeiro vídeo da playlist, tá bom? Mas antes de sair daqui, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece, o que tem aprendido por aqui. Segue a playlist, tá? Que tá bem aqui. Vamos que vamos e até a próxima.